noite para entendermos essa palavra e assim sairmos daqui atentos. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22, está escrito assim na Bíblia Sagrada: Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-me-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhoras e senhores, meus queridos irmãos, nesta noite Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, uma palavra um tanto forte, uma palavra linda, poderosa, que eu creio seriamente que vai provocar um efeito muito bom nas nossas vidas. Sempre que estamos de posse do livro de Apocalipse nas mãos, acontece do nosso coração disparar, de ocorrer um friozinho na nossa barriga, porque sempre que lemos Apocalipse, nos lembramos do fim do mundo, não é verdade? Mas, quando nós lemos os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, nós encontramos uma palavra linda, uma palavra aconchegante, uma palavra bondosa do nosso Deus. Existe aqui nos capítulos de 1 a 3, uma palavra de Cristo à sua igreja. Enviadas 7 cartas foram para as igrejas que estavam na Ásia. Cada igreja daquela representa um estágio na vida de nós. Cada igreja daquela representa um estágio da vida do cristão. Certa vez aqui eu comentei com os irmãos sobre a igreja em Éfeso. Hoje iremos falar sobre a igreja de Laodiceia. Todas as vezes que falamos da igreja de Laodiceia, muitas pessoas já começam a se lembrar dos hinos que temos cantados, das histórias que temos ouvido falar, de que a igreja de Laodiceia era uma igreja muito triste, uma igreja apóstata e que abandonou a sua fé. É verdade, isso tudo é verdade. A igreja de Laodiceia representa a igreja da era final. A igreja de Laodiceia, dentro do Apocalipse, representa a igreja prestes ao arrebatamento da igreja. A igreja de Laodiceia representa a era da indecisão que toma conta de todos os povos. A igreja de Laodiceia nesta noite vai nos ensinar muitas coisas e vamos ver que nós, infelizmente, estamos encaixados dentro desses versículos que aqui lemos. Todas as vezes que eu leio este texto, eu tenho que parar dentro de 2 versículos que muito me chamam a atenção, que são versículos 17 e 18, que eu quero ler novamente com os irmãos. Que está escrito: Dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Dentro desses 2 versículos, eu tiro aqui o tema para esta mensagem: 3 conselhos para a igreja da era final. Foram 3 conselhos dados pelo próprio Senhor àquela igreja. O Senhor disse: eu te aconselho, Laodiceia, que compres de mim ouro refinado, que compres também vestiduras brancas e que também compre colírio para os seus olhos. São 3 conselhos de Deus para nós nessa noite: comprarmos ouro refinado no fogo, comprarmos vestiduras brancas e comprarmos também colírio para os nossos olhos. É um contraste grande entre o verso 17 e 18, porque no verso 17 o Senhor está dizendo: olha, vocês dizem que são ricos, mas não sabem que são pobres,
cegos e miseráveis e nus, não é? São assim essas palavras. Então o Senhor está dizendo, você que está pobre, venha comprar ouro de mim. Você que está nu, venha comprar vestiduras brancas. E você que está cego, eu tenho colírio para lhe dar. Estas são as palavras do Senhor. E dentro dessas 3 conselhos, eu quero aqui caminhar com vocês, irmãos. Nesta noite, quero que ninguém se perca no meio dessa palavra, porque Deus vai trazer um grande avivamento espiritual na vida de cada um de nós. Amém, irmão? Pois bem, todas as vezes que eu começo a pregar, eu sinto a inspiração de Deus descer sobre a minha vida. E eu sinto agora a inspiração de Deus descendo sobre a minha vida para aqui falar que nós hoje somos a igreja de Laodiceia. Infelizmente somos a igreja de Laodiceia. Existem muitas pessoas entre nós que, embora vivem dizendo e batendo no peito que são ricas, não sabem que são pobres e miseráveis. Pessoas que dizem ter visão a longo alcance, no entanto são cegas. Pessoas que dizem estar vestidas com as vestes brancas, no entanto estão nuas. Mas nessa noite Deus vai nos levar pela Bíblia para nos dar esses conselhos lindos. Quando eu vejo a palavra pobre, eu descubro então que a igreja da última hora é uma igreja pobre. Não é uma igreja rica como deveria ser, mas sim uma igreja pobre. Não sou eu quem digo, é o Senhor Jesus quem diz que a igreja de Laodiceia é uma igreja pobre. Tu és pobre. E quando eu vejo essa palavra, eu fiquei assim hoje à tarde meditando nisso. Falei, mas Senhor, como é que nós podemos ser pobres, sendo que existem tantas coisas na Bíblia que nos diz que nós somos ricos? Por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 25, no verso 53 a seguir, está escrito assim no texto, que é uma amostra do que iria acontecer no futuro. Então tirou o servo joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo, deixai-me voltar a meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois ela poderá ir embora. Quando eu leio esse texto aqui, eu encontro o texto que figura a vinda do Espírito Santo para cuidar da igreja, porque os irmãos que estudam a Bíblia sabem que esse texto do encontro que houve entre Isaac e Rebeca e todos os personagens que envolviam aquela história estão apontando para esta era final. Quando nós olhamos Abraão, que era pai de Isaac, nós temos Deus, que é pai de Jesus. Quando vemos Abraão mandando Eliezer ir buscar uma noiva para o seu filho Isaac, nós vemos que Jesus, quando chegou no céu, enviou o Espírito Santo para cá. Deus enviou o Espírito Santo para que viesse preparar uma noiva para Jesus, não é assim? Então, quando Eliezer foi encontrar Rebeca, ele a encontrou, fez com ela várias provas, e a Bíblia diz que nos seus últimos encontros, Eliezer, como nós vemos aí, entregou a Rebeca vários presentes, entregou a ela prata, entregou a ela joias, entregou a ela ouro. Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que a igreja nem sempre foi pobre, a igreja já foi rica, a igreja já recebeu presentes do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando veio para ficar, enriqueceu a igreja com ricas bênçãos, trouxe para nós poder de Deus, trouxe para nós dons de maravilhas, dons de curar enfermos, trouxe para nós essa palavra linda e poderosa. A igreja nem sempre foi pobre, mas o Senhor está dizendo que a igreja da última hora é uma igreja pobre. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, se nós um dia fomos ricos, por que agora somos pobres? E o Senhor me levou dentro da Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10 de Lucas, no verso 30, está escrito assim, respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram dele, deixando ele meio morto. E o Senhor me disse, Marcos, a igreja um dia foi rica, já teve tudo, inclusive a igreja de Orlando que você está pregando agora. Quantos anos sabem que Deus operava com aquele poder que os irmãos ainda se lembram? Os irmãos de cabelinho branco ainda se lembram de pessoas que eram arrebatadas no dia de culto. Não precisava ter um pregador de fora, era um culto como esse, mas a igreja estava enriquecida, o Espírito Santo havia dado muitas coisas, mas o Senhor me disse que a igreja dessa hora só está pobre por causa disso, porque assim como o moço da parábola do bom samaritano, a igreja perdeu o rumo, a igreja saiu de Jerusalém, saiu do lugar do alto e começou a descer para Jericó, e quem desce para Jericó está fadado a encontrar
nesta última hora. Mas, irmão, eu não estou aqui trazendo para você uma mensagem triste, mas uma mensagem verdadeira. É o Senhor que está dizendo: você está pobre, e o Senhor nos revela que fomos roubados nesses dias, mas nesta noite o Senhor está nos dando o primeiro conselho. Você que ficou pobre, eu te aconselho: vem a mim e compre ouro puro, refinado no fogo. O Senhor ainda tem ouro para dar na sua igreja. Não pense você que é o ouro para colocar na tua aliança, nem para colocar na correntinha sobre o seu pescoço, não. O ouro que o Senhor dá são dádivas espirituais que, em nome de Jesus, a partir de hoje vão voltar a operar nessa igreja com poder e grande glória. São mãos de cura que o Senhor vai levantar você para fazer. Deus está preparando a igreja para isso. Deus está preparando a igreja nessa última hora. Embora a igreja de Laodiceia é uma igreja apóstata, para ela tem muitas e ricas bênçãos. Deus tem coisas grandes para nos dar nesses dias. É verdade que alguns perderam a visão. É verdade que outros estão pobres, raquíticos. Mas hoje, irmão, o meu Senhor vai te enriquecer. Quem acredita nisso? Louvado seja o nome de Jesus. Então a igreja estava pobre, mas o Senhor ainda alertou ela. Olha, foi Jesus quem precisou dizer a ela que ela estava pobre, porque alguns batiam no peito e diziam: não, nós somos ricos, nós estamos ricos. E quantas pessoas nesses dias, irmãos, quantas igrejas por aí dizendo que são ricas, dizendo que tem, mas não tem, dizendo que podem, mas não podem, dizendo que vão, mas não vão. Pessoas que estão entre nós, que acham que tem uma riqueza tão grande e vai ver, não tem nada, estão pobres. São pessoas como o mundo pensa. Você já viu como o mundo classifica uma pessoa que é rica? Você já viu? Eu lhe dou um exemplo. Há poucos dias atrás eu entrei dentro de um lugar para arrumar o meu carro e um japonesinho lá olhou para mim assim e falou: rapaz, você ficou rico? Eu falei: por quê? Não, você está com um carro novo, está com um celular na cintura, você ficou rico. Eu falei: que isso, coitadinho de mim, eu vivo aí de migalhas das ofertas que as igrejas me dão. Aí ele falou: não, mas como é que você tem tudo isso? Deixa isso pra lá. Aí naquele momento o Senhor me disse: mas está vendo como é que as pessoas acham que os outros são ricos? As pessoas vão pela aparência. E quantas pessoas dizendo de aparência no seio da igreja, dizendo que tem, mas não tem, porque tem uma boa demonstração de voz, porque tem um lindo canto para cantar, porque tem uma boa voz para pregar. Isso não quer dizer nada. Muitos dos que fazem isso são pobres, miseráveis, precisam comprar ouro de Deus essa noite. Se não comprar, não vai a lugar nenhum. Mas eu tenho ouro sim, eu sou rico. Olha, eu estava hoje à tarde lendo os dicionários e eu encontrei no dicionário Aurélio a palavra ouro, e logo em seguida, debaixo da palavrinha ouro, estava escrito assim: ouro-pel. E eu fui ver o que é isso. O ouro-pel é um ouro falso, é um ouro que não tem valor. Ele brilha como ouro, tem aparência de ouro, mas quando ele é derretido junto com outros ferros, ele provoca mistura. Ele se mistura com qualquer coisa. Não é um ouro nobre, é um ouro-pel. E o Senhor me disse nessa tarde: Marcos, quantos cantores ouro-pel não tem na igreja de Orlando? Quantas pessoas que pregam na igreja de Orlando que não tem, são simplesmente europeu, acham que pode, mas não pode. Qual a diferença da pessoa que tem ouro de Deus e a que tem ouro? Um ouro que não vem de Deus, irmão. A que tem ouro de Deus, ela chega na igreja, pode cantar o hino que for, pode ser o hino da harpa, aquele hino mais batido que for. Quando começa a cantar, a unção de Deus desce sobre a igreja e já se batiza com o Espírito Santo. Mas tem gente que, porque tem uma voz fina, chega na igreja, vem andando pelo meio da igreja, só com roupinha nova, com um rostinho novo, vai mostrar a garganta, fica fazendo evangelista, vai mostrar um hino novo e canta e não acontece nada. Eu não estou querendo dizer para você deixar de cantar, não. Eu estou dizendo a você para abrir o olho. Você acha que tem, mas não tem. Nesta noite eu te aconselho a comprar ouro de Deus, ouro verdadeiro, para que você venha cantar de verdade. Não simplesmente cantar, mas orar de verdade. Não simplesmente orar, mas pregar de verdade. Está faltando ouro de verdade em nosso meio. Ouro puro, riqueza espiritual, e Deus essa noite vai devolver isso para nós. Viver de aparência é uma coisa triste. A coisa mais triste que tem no mundo é uma pessoa pobre e metida rica. Já percebeu isso? É intragável. Não dá nem para ficar perto da pessoa dessa. Pessoa que é pobre e metida rica. Acha que tem, não tem. Não é? Dá vontade de vomitar para fora da boca. Foi o que Jesus disse: olha, tu não és quente nem frio. Tu és morno. Eu vou te vomitar para fora. Tu és pobre, fica tanto rico. O Senhor está querendo que hoje nós mudemos esse quadro. O Senhor está querendo que nós mudemos esse quadro. Olha, o Senhor estava dizendo à igreja da Laodiceia: tu não és quente nem fria, tu és morna. Quem dera fosse quente ou fria, o que sendo morna, eu vou te vomitar da minha boca. O que Jesus estava querendo dizer àquela igreja, irmãos? Estava querendo dizer assim: olha, se você fosse fria, Laodiceia, era melhor, porque aí você iria se arrepender, iria me buscar e eu ia te avivar. Se você fosse quente, melhor ainda, porque eu só teria que te abençoar
cidade muito rica, era uma cidade que ficava num ponto estratégico que todas as cidades tinham que passar por ali, tinha um grande centro comercial, por isso ela se julgava rica, por isso ela se julgava alguma coisa, irmãos. Não é porque temos 2 templos lindos, porque temos uma grande casa pastoral, um abençoado pastor, que nós devemos dizer que somos alguma coisa. Nós nessa noite nada somos do que pessoas que dependem de Deus para tudo dependemos de Deus. É Jesus falando aqui no eco da sua voz hoje: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Então você acha que é alguma coisa que tu não é nada mesmo? Nesta noite eu te aconselho, compre ouro de mim. E o que mais me chamou a atenção ainda foi essa palavra comprar. O Senhor está vendendo, Ele não está dando, Ele não está prometendo, como fez aqui, por exemplo, isso em Apocalipse 2:11, tem aqui uma promessa, ele diz: olha, o que vencer de modo algum sofrerá dando a segunda morte. 2:17, ao que vencer darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca e uma pedra no novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 2:26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas. 3:12, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que veste do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. 3:21, ao que vencer dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Veja só, é um livro de promessas. É Jesus prometendo lá para os vizinhos de Israel: eis que cedo venho. É um livro de promessas. Tudo que é promessa é dado, tudo que é promessa é ele dando. Mas aqui não, ele está dizendo: olha, ouro, veste e colírio eu não dou para ninguém. Você tem que comprar. Você tem que comprar de Deus essa noite. E você está dizendo: mas você está pensando, mas Deus está vendendo. Quanto será que custa o ouro de Deus? Quanto será que custa as vestes que Deus está propondo? Quanto será que custa o colírio que o Senhor está propondo, irmão? Esse preço é para cada um de nós um valor. Cada um de nós sabe muito bem o que tem que pagar para receber essas coisas. Isso aqui não é simplesmente esperar essa riqueza, nós temos que buscar. Isso aqui não é simplesmente ficarmos de braço cruzado, não. Nós temos que buscar isso aqui que o Senhor está dizendo. Temos que comprar ouro, temos que comprar as riquezas de Deus através da nossa oração, através dos nossos jejuns, através do nosso consentimento mútuo de agradarmos a Deus. Eu estava pregando esse fim de semana na terra americana, e há 9 meses atrás eu preguei na mesma igreja, uma igreja muito bonita, no Jardim Nobre, ali de Americana. O pastor da igreja é advogado, o povo daquela igreja de classe média alta. Mas minha esposa teve lá, o irmão teve comigo, viu os carros na porta, a igreja é uma igreja rica, abençoada. E eu preguei lá há 9 meses atrás. Senti dificuldade para pregar naquela igreja, mas pregamos. Jesus operou com misericórdia. Mas ontem, domingo, quando nós estávamos pregando lá, ao entrar na igreja eu senti diferença. Não era diferença na roupa, os irmãos estavam vestindo mais bonitos que da última vez. Não era diferença nos carros, os carros eram mais novos que da última vez. O que era a diferença que eu sentia era uma diferença espiritual no meio daquele povo. Então tudo começou e o pastor me passou a palavra às 8 da noite, terminamos de pregar às 9, oramos até 9:15, encerramos a palavra e ficamos ali por perto. Era 11 horas da noite, o povo estava dentro da igreja ainda pulando, falando em línguas estranhas, Jesus batizando com o Espírito Santo. E eu olhei para o pastor e falei: pastor, faz muito tempo que eu não vejo isso. Encerrar o culto, fechar as portas e o povo fica alegre. E eu brinquei para ele: me diz isso por segredo, pastor. A última vez que eu vim aqui, essa igreja não era assim. Essa igreja era difícil para pregar, estava difícil, ele falou: Marcos, quando eu vim para cá, o povo aqui analisava os pregadores, o povo via de onde é que os pregadores vinham, a procedência, se tinham bom curso ou não. Aqui veio só para me colocar aqui, o pastor teve que colocar ele porque sou advogado, porque aqui na cidade ninguém aceitava outro tipo de derrapado, não. Só que eu entrei aqui e comecei a pôr essa igreja por um outro caminho. Eles sabiam nascido de Jerusalém, estavam indo para Jericó, mas eu pedi para o povo samaritano fazer eles voltar para Jerusalém de novo, e eles voltaram, e
Filho de Deus vai te dar um chacoalhão tão grande, irmão, que vai te trazer a realidade. Ontem nós estávamos ali na reunião dos obreiros, e no finzinho da reunião eu escutei um barulho grande aqui na igreja. Cheguei em casa, pensei para dizer, Deus, o que aconteceu lá? O fogo caiu lá no início de oração, ela disse, caiu. Falei, que Deus, escutei o barulho. Ela estava me dizendo, a irmã Dalva estava comentando com as irmãs, que as irmãs estão orando há tanto tempo, né, irmã Dalva? Buscando o poder de Deus, buscando uma coisa nova, e de repente percebe que não chega. Está difícil, parece que as portas estão fechadas. E eu já sabia, orava esse favor. E o Senhor me disse, mas sabe o que é? É porque em cada grupo da igreja existe crente com ouro falso. É crente que senta aqui porque não quer sentar lá. É crente que está aqui, mas não está com o mesmo coração que está o líder, que está a irmã que está regendo. É gente que está aqui, mas não para somar, mas para dividir. É por isso que não acontece mais nada. É gente com ouro estranho no meio, o fogo desce. O ouro verdadeiro é purificado, o outro ouro começa a derreter e se mistura com tudo. Mas eu orei a Deus e falei, Senhor, dá um jeito nisso. O Senhor disse, hoje eu vou dar um jeito nessas pessoas. Custo que custar. Quem tem mão volta vai ter que dar um jeito de trocar por ouro verdadeiro. Senão vai acontecer o que aconteceu na igreja que está pregando aqui, perto de São José, perto de Poços de Caldas. Nós estávamos pregando ali, eu não contei isso à igreja, contei para o pastor. Estávamos pregando num culto, era um culto muito abençoado, muita gente. E uma irmã veio para o púlpito e começou a dizer à igreja, irmãos, eu vou profetizar. A mulher passou. Eu disse, eu quero aqui nessa igreja uma grande orquestra. E só tinha 2 músicos. E ela falou, eu vou profetizar em nome de Jesus isso. E aí eu fechei o olho para concordar com aquela profecia dela. E quando eu fechei o olho, o Senhor me deu uma visão clara e nítida, que eu contei àquela igreja e vale a pena contar aqui hoje. Talvez, quem sabe, o Senhor vai fazer isso no nosso meio também. Eu estava contando a visão à igreja e disse, irmãos, toda irmã estava profetizando aqui. Eu fechei os meus olhos e Deus abriu os meus olhos espirituais. Quando Deus abriu os meus olhos espirituais, eu tive uma visão. Nessa visão eu vi o seguinte, o teto da igreja havia desaparecido. E uma grande face, como que de um anjo, apareceu sobre a igreja. Era um anjo porque eu vi a face, porque a face de Deus nós não vemos. E ele estava com uma corneta na mão. Não tinha esses botões que tem inscrição, era
arrogância e a prepotência podem levar o homem a cair fatalmente. Muitas pessoas estão como Moisés. Quantos irmãos se lembram aqui da história de Moisés? Dizia Moisés, estava assim, ele estava lá no monte. Deus convocou Moisés para uma grande obra. De repente Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, meu filho, você vai. Ele disse: Senhor, como é que eu posso ir, Senhor? Moisés, sabe que você jamais vai poder fazer uma coisa. Por que, Senhor? Moisés, põe a mão no seu peito. E Moisés colocou a mão no peito. E Deus falou: Moisés, tira a mão no peito. E ele tirou e olhou e a mão dele estava leprosa. De repente Deus falou: Moisés, coloca a mão no peito de novo. Moisés colocou a mão no peito. Quando Moisés tirou a mão no peito, a mão estava limpa. Eu entendo que Deus estava querendo dizer uma coisa para Moisés. Deus estava querendo dar uma lição a Moisés. Moisés, nunca bate no peito achando que é alguém. Nunca te dê um posso. Eu te limpo. Tudo que pode acabar no progresso, tudo que você tem para fazer não vai. Assim serve a senhora também, minha irmã. Será que não é por causa disso que ela bateu no peito achando que é alguma coisa? Quem bate no peito fica com a mão leprosa. Tudo que toca fica leproso. Mas essa noite o Senhor está dizendo: quando você colocar a mão no peito, o que eu pedi para você colocar, e você se humilhar, aí sim a sua mão ficará novamente. Onde se pôs a sua mão e coloca a minha para te abençoar. Tá bom, irmão? Vamos fazer isso. Deus não gosta de homens e mulheres prepotentes. Esse era o problema de Laodiceia. A Bíblia diz que um dia Sansão, quando pegou aquela queixada de jumento, matou 1000 homens. Terminou de matar os homens, ele fez tanta graça com aqueles 1000 homens, que a Bíblia diz que ele fez um montão e 2 montões. Fez 500 homens aqui, 500 homens ali. E a Bíblia diz que Sansão cantou o cântico e disse: eu dou uma queixada de jumento, matei 1 montão e 2 montões. O Sansão estava dizendo isso. Sansão estava dizendo que ele havia feito aquilo. Estava cantando e se gabou da sua poderosa força. De repente, quando ele termina de cantar, Deus chega em Sansão e ele olha para um lado, olha para o outro, não tem água. Ele tem um desespero chegando, que ia morrer de sede. O homem que tinha matado 1000 ia morrer de sede. Aí ele cai de joelho em terra e fala: Senhor, o Senhor dos exércitos, por intermédio de mim, matou 1 montão e 2 montões. Não era mais pessoa, era o Senhor dos exércitos. Aí Deus abriu a porta de água, Sansão bebeu e não morreu de sede. Não adianta bater no peito. Quem bate no peito fica leproso. Quem bate no peito morre de sede. Deus, essa noite, irmão, quer que você pare com isso? Amém? Vamos para o segundo conselho. Conselho de encontros, ouro refinado e também vestiduras brancas. A igreja de Laodiceia achava que estava vestido, achava que estava adornado. Muitos de nós achamos isso. Achamos que estamos vestidos, achamos que estamos adornados. No entanto, estamos nus diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não contempla a roupa que você está usando aqui, exterior. Ele não contempla essa roupa de seda, ou de linho, ou de tertão. Deus olha para a nossa vestidura espiritual. E se nós não estivermos com a vestidura santa, pura, jamais iremos ter uma vitória de Deus. Eu entendo o seguinte: quando o Senhor diz à igreja de Laodiceia: olha, eu sei as suas obras. Medite comigo. Jesus estava dando uma exortação forte para a igreja. Você estava chamando a atenção dele. Mas ele está dizendo: olha, eu sei as suas obras. Quer dizer que aquela igreja tinha obras. Tinha obras e estava sendo chamada a atenção por causa dessas obras. E eu fiquei imaginando que obras eram essas. Não seriam, porventura, as obras de Gálatas, capítulo 5, no verso 19 em diante, que está escrito aí, as obras da carne, que são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha essa palavra, irmão: inimizades. Gravou bem? Inimizades, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ilhas. Ciúmes, tem isso também? Ciúmes, ilhas, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A igreja de Laodiceia tinha obras, eu creio que eram obras da carne, por isso não poderiam progredir. Mas as obras que Deus quer que nós tenhamos hoje, é as obras que estão escritas em João, capítulo 14 e no verso 12. Evangelho de João, capítulo 14 e no verso 12. Louvado seja Deus.
Porque está escrito aí: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Repito: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. As obras que o Senhor deseja na igreja é as obras que Ele fez. Não, as obras maiores do que a que Ele fez. E aí fica simples de entender. É só lembrarmos de que obra Jesus fez, o que foi que Jesus fez, e fazermos mais do que Ele fez, fazermos maiores do que aquele fez. Porque mais do que aquele fez, eu creio que fica difícil, mas podemos fazer maiores do que aquele fez. Obras de verdade, obras que venham pelo Espírito, obras que venham trazer à igreja um perfeito avivamento, entendimento, um perfeito despertamento espiritual. Que obras temos feito para Deus, irmãos? Que obras temos feito? Eis aí o problema, porque a igreja não estava vestida, não estava ataviada para o grande encontro com o Senhor. A igreja estava envolvida pelo mundo, a igreja estava envolvida pelas coisas desta vida, por isso não conseguiam olhar para frente e enxergar mais nada. Estavam nus diante de Deus, e Deus está aqui dizendo nessa noite: será que existe alguém entre nós que está nu? Será que existe alguém entre nós que está nu? Qual a característica de quem está nu? A característica de quem está nu é simples. Quando Deus chega no culto, Ele se esconde. Quando Deus entra no jardim, Ele se esconde com uma folha de bananeira. Quando Deus pergunta por ele onde está, Ele diz: olha, eu só estou aqui errado por causa daquele meu irmão. E Deus está aqui procurando hoje você que está nu, irmão, nuzinho da Silva. E eu vejo essa nudez aqui em dois ângulos. Eu vejo essa nudez no corpo místico, que é a igreja completa, como todos nós, e vejo no corpo físico pessoal, eu, você. Será que eu, Marco, estou nu diante de Deus? Será que você está nu diante de Deus, minha irmã, meu irmão? Será que a igreja está nua diante de Deus? Como é que a igreja fica nua? Quando a igreja deixa, irmãos, de gerar filhos, quando a igreja deixa de ganhar almas, quando a igreja deixa de receber frutos, quando deixa de acontecer coisas espirituais no nosso meio, quando começa a acontecer muita intriga, muita briga, muita coisinha, muito diz-me-diz, é porque estamos nus diante de Deus. Porque a pessoa que está nua, ela está fadada a pegar enfermidades. Quem fica nu, fica no frio, toma vento, pega gripe. É desse jeito. E a gripe destrói. E olha, é difícil achar um remédio que combate a gripe. Existem alguns que podem prevenir, mas acabar com a gripe é difícil. Eu digo que a gripe hoje é um dos maiores problemas que tem acontecido na igreja. Não a gripe de você dizer a xixi, mas a gripe que te faz calar, que te dá problema na garganta e você não consegue mais glorificar o nome de Deus. A gripe que te deixa com o corpo molinho, irmão, você não quer vir mais pro culto, não quer levantar, não quer ir mais pro culto ao livre, não quer fazer mais nada. Esse tipo de gripe espiritual causa a nudez no crente. E o crente que está no diante de Deus, ele só tem vergonha do culto. Como o pastor disse na Santa Ceia, alguém começa a falar em estranha algo na igreja, o coraçãozinho dele dispara, dá um gelo na barriga, porque sabe que está nu. Meu irmão, ele não é o fim, não. Estar nu é algo que iria acontecer, mas Jesus está dizendo: olha, venha comprar uma vestidura branca. Eu posso, estou aqui, eu tenho para lhe dar. Vestidura branca não se ganha à toa, não. Tem que pagar o preço por ela. Como é que se ganha a vestidura? Sendo santo na presença do seu barco. Mas ser santo é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível, não. Deus disse a hora, Deus disse a vários homens que a santidade deveria ser algo que estivesse marcado a vida do homem. E a santidade parece que bateu asas e voou de nossas vidas, de muitas vidas que estão no meio da igreja. E isso causa na igreja uma mornidão espiritual que o Senhor não aceita. Eu me recordo quando eu era novo crente há 10 anos atrás. Parece que a igreja era totalmente outra. Não estou sendo aqui saudosista, me entenda. Estou aqui querendo trazer a sua memória de que a sua vida nem sempre foi esse gelo que é, nem sempre foi esse marasmo espiritual que é. Você já foi avivado. Há 10 anos atrás, quando nós viemos para a igreja, era apenas uma igreja lá em cima. Todos nós morávamos aqui, não medíamos esforço para ir na igreja lá em cima. Se chegássemos na igreja lá em cima, 7, 10, já não tinha mais lugar. Se chegássemos atrasados, tínhamos que pular os irmãos dos bancos, porque não via um sentado nem de pé conversando, todos orando antes do culto. Que coisa diferente. Hoje em dia a gente chega na igreja, a maioria do povo, todo mundo batendo papo, conversando, coisa triste, coisa feia. Parece que perdemos o caminho de Jerusalém, começamos a descer para Jericó. Lembra que o nosso tempo era tomado totalmente na obra do Senhor. Era domingo de manhã, nossa obra começava
aguento mais lembrar. Quanto tempo faz que você não veio uma consagração? Na tua casa, quanto tempo faz que você não se consagra nem ora? É um culto de ensino, não é um culto da família. Vamos lá, quanto tempo faz? Aí depois você só sabe dizer, Marco, a minha vida está triste. Não vai, não consigo nada. Irmão, não consegue mesmo, não paga o preço. Tem que pagar o preço para conseguir. Esse aqui tem que comprar. O ouro tem que comprar, não ganha à toa não. A veste tem que comprar, não ganha. Se não pagar o preço, não tem. É o propósito de Deus. Se pagar, tem. Se não pagar, não tem. Se pagar o preço, recebe. Se não pagar, não recebe. Se pagar, vai ser rico. Se não pagar, vai continuar sendo pobre. A escolha é sua hoje. Hoje eu digo para vocês o que Elias disse ao povo de Israel. Olha, hoje vocês têm o jeito de escolher. Se Jeová é Deus, servia a Jeová. Se Baal é Deus, vai e serve a Baal. Sabe o que o povo respondeu? Nada. O povo se calou porque estavam em dúvida, estavam frios, estavam pobres e não tinham roupas espirituais, por isso não conseguiam enxergar o poder de Deus. Por isso que você não consegue mais se definir se é crente ou não é, não consegue mais dizer se vai aceitar a vontade de Deus na sua vida ou não consegue mais dizer se vai continuar fazendo a obra do Senhor, não é por isso. Você não sabe a quem seguir, mas hoje eu, que estou aqui pregando para ti, eu te aconselho, vamos ficar com Jeová, porque Jeová é varão de guerra, nunca perdeu a batalha, ele vai te dar vitória nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos ao terceiro conselho de Deus. Além de comprar ouro puro, vestidos brancos, o Senhor estava aconselhando aquela igreja a adquirir um colírio para ungir os olhos. Até o colírio aqui é diferente, vocês já perceberam? O colírio não tem função de ungir, o colírio tem função de limpar, o colírio tem função de desanuviar a nossa visão. Mas o colírio que Deus está propondo aqui é um colírio de unção. Ele está dizendo, olha, te aconselho que venha e receba um colírio que pode ungir as tuas vistas. Ungir. Lá na região de Laodiceia, a Laodiceia era uma região que havia muitos hospitais, segundo os historiadores, e era uma região que tinha muitas plantas medicinais, e uma das quais plantas eles usavam para fazer um pozinho que chamava pó frígio. Pó frígio. E esse pozinho era usado na vista daqueles que tinham problema, e eles passavam a enxergar melhor. E eu quero aqui com isso, e aprendi com o seguinte: a igreja que curava tantos, a cidade que curava a vista de tantos, agora estava cega. E o Senhor estava dizendo, você precisa de colírio. Você que dá tanto colírio para os outros, precisa de colírio. É o Senhor dizendo a nós que curamos tantos cegos, curamos tantas pessoas que estavam cegas, parece que estamos ficando cegos, irmãos. Estamos ficando cegos igual o sacerdote ali, lembra? Ele ficou cego e a lâmpada de Deus se apagou no meio do povo. Por isso a arca foi roubada e o povo ficou sem ver a glória de Deus. Muitos estão cegos entre nós, mas eu prego essa palavra para nós: jamais fiquemos cegos, porque o dia que ficarmos cegos, a lâmpada de Deus se apaga. Se apagar a lâmpada, agora, o frio a gente suporta, a